Estamos dando início ao podcast do primeiro Circuito Brasileiro de Enodegustação. É um evento inédito, onde nós estamos reunindo as principais vinícolas, os principais produtores de vinhos nacional. Um evento que acontece aqui dentro do Centro Europeu. A gente tem a honra, a gente tem a satisfação de promover, pensar, criar e realizar esse evento. Estamos aqui como um dos nossos convidados, o Alcione Djumis. O Alcione já é parceiro nosso de longa data, né, Alcione? Como professor do nosso curso de sommelier, 15 anos por aí. Então, antes de a gente começar a nossa conversa, vamos brindar ao primeiro circuito brasileiro de enodegustação. Alcione, além de ser enólogo, além de ser professor, o Alcione é diretor da Meritage, é uma importadora de vinhos e, naturalmente, além de rótulos internacionais, tem rótulos nacionais. E tem uma surpresinha aqui, tem um vinho chamado Vinotec, que é um vinho produzido pelo Alcione. Depois ele vai contar um pouquinho sobre o que temos dentro dessa garrafa. Alcione, a importância desse evento para o vinho nacional. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né, poder participar desse evento, primeiro circuito. Eu acredito que terão muitos, porque essa iniciativa ela já se mostrou bem sucedida, já começou certo, com muita organização, né, e pontualidade, muito bom mesmo. E o fato da escola estar promovendo isso, eu acho que é o maior pulo aqui, porque você precisa conscientizar o fornecedor, o produtor, da importância dele se expor no mercado e também com os seus pares, os seus colegas. E aqui vocês conseguiram trazer os produtores de uma forma tranquila, pacífica. Vai ser muito bom porque tem muitos vinhos para degustar. Então acho que esse é o maior objetivo, né? Trazer as pessoas com uma pluralidade. Só um recorde, temos mais de 30 vinícolas e ao longo do circuito, ao longo do evento, serão degustados mais de 120 rótulos, né? Exato, e é muito bom. Assim como você mencionou da Meritage, né? Eu cuido da parte comercial da Meritage, a curadoria dos rótulos dos vinhos é comigo, então toda essa parte eu sempre faço. E interessante, Rogério, que um tempo atrás, no período ali da pandemia, muitos clientes começaram a me questionar por que eu não trabalhava com vinho brasileiro. Então, hoje a Meritage ela tem o prazer de trabalhar com uma vinícola brasileira de Monte Belo do Sul, que é a Vinícola Causa. Vinhos autorais, diferenciados, uvas italianas, algumas uvas bem inusitadas também, blends maravilhosos, um Cabernet Franc de 7 clones, vinhos muito bons, muito bem elaborados, de uma vinícola escolhida a dedo por mim para desenvolver um trabalho com bastante entusiasmo. A gente já era representante e distribuidor da Geiss, da família Geiss no Brasil, no Paraná, desculpa, e daí veio essa necessidade. E aí eu acho interessante, porque assim como vocês criaram o circuito, nós tivemos a demanda, claro que colocada pelo cliente, então você já começa com um ponto positivo, porque a partir do momento que eu estou sendo cutucado pelos meus clientes para ter um vinho nacional, eu obviamente quando eu tenho ele, eu chego, agora eu tenho, então exato. É meio caminho andado, e essa aceitação no mercado de vinho brasileiro, ela está muito grande, e eu tenho o prazer, o privilégio de poder trabalhar com a melhor vinícola de espumantes brasileiros, que é a família Geiss. Conheço. Os espumantes Geiss são... Tivemos a oportunidade de receber o Mário Geiss alguns dias atrás aqui no Centro Europeu, onde tivemos uma masterclass sobre os vinhos da família Geiss, tanto da vinícola do Chile, quanto da vinícola de Pinto Bandeira. Exato. E aí vem, né, essa questão. Eu amo espumante, você me conhece há bastante tempo, eu amo muito espumante, por isso que eu dou aula de champanhe aqui dentro. E trabalhar com um espumante dessa qualidade, desse nível de qualidade, com essa dedicação que eles têm, é um orgulho para qualquer um, e eu sou privilegiado nisso. E aí, obviamente, não parando por aí, a gente criou um vinho que tivesse um pouco da minha identidade. Eu sou apaixonado pela filosofia dos vinhos de Bordeaux, né, que é o blend, que é um tempo específico em barrica, uma seleção diferente de barricas. E aí eu tive um privilégio também de poder fazer uma parceria com o Villaggio Grande, inclusive, tanto o Guilherme quanto a Maristela, eles foram alunos nossos aqui de sommelier. Exato. E aí a gente se conhece há muito tempo e eu desenvolvi esse projeto com eles. Então a uva, o vinho é deles,
E eu fiz o blend, o assemblagem. Nós temos nessa taça. Aqui nós temos Cabernet Sauvignon, Merlot, são 2 Merlots diferentes. Daí nós temos um pouco de Petit Verdot e Cabernet Franc. É um blend maravilhoso. 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 E aí Para quem está nos assistindo aí pode ficar com água na boca. Exato. É muito bom. E um período de 12 meses de barrica, barricas diferentes em determinados tempos. Então a gente também tem um blend aqui bem legal de barricas. Isso né, não dá pra gente ficar falando tanto assim, mas é um vinho que é maravilhoso. Altitude, 1.300 metros acima do nível do mar. E o Brasil tem disso, por isso que eu acho que o que nós vamos degustar aqui embaixo hoje vai ser extraordinário, porque nós temos vinhedos em tudo que é região. Nós temos aqui hoje na feira vinhos daqui de Curitiba, algumas vinícolas, temos vinhos de Santa Catarina, temos vinhos do Rio Grande do Sul, muitas vinícolas, Altitude de Santa Catarina, não só aqui o meu vinho, mas outras vinícolas também. Então a gente tem terroirs fantásticos no Brasil. Por isso, realmente eu preciso parabenizar, Rogério, pela iniciativa. E vocês, com certeza, esse é o primeiro de muitos que vão acontecer. É o nosso objetivo, porque nós, como escola de formação na área de sommelier, como eu falei no início, o nosso curso de sommelier já está indo para quase 2 décadas, temos centenas de alunos que foram formados aqui e estão atuando no mercado. Eu sempre, não é a palavra me incomodei, né, mas nos restaurantes que eu frequento, eu sempre pergunto, eu quero a carta de vinhos e cobro alguns restaurantes que são meus amigos, vamos melhorar, vamos colocar mais vinhos nacionais, nada contra os vinhos do velho mundo, do novo mundo, mas a gente tem que valorizar o nosso produto. E hoje é o dia, né? Como é um evento voltado para profissionais do mundo do vinho, não é para consumidor final, que são os donos de restaurante, os sommeliers, enfim, para poderem conhecer esses produtos, como o seu produto, seu vinho, é um vinho fantástico, e colocar a produção, o produto nacional, no lugar que ele merece, né, Alcione? Nas primeiras páginas dos cardápios, nós temos aqui vinhos de vinícolas que a gente chama de grande produção, mas temos também vinícolas menores, vinícolas boutique, que têm um valor agregado, têm um diferencial para as pessoas que gostam de provar produtos mais elaborados, e não aquele produto de atacado que são produzidas 150 mil garrafas, nada contra, né? Tem qualidade, mas esses produtos elaborados com esse diferencial é o lugar que eles precisam estar na primeira página dos cardápios dos restaurantes. É exatamente isso. Isso é o mais importante, né? Como nós estamos no Brasil e quando você elabora uma carta de vinhos, os vinhos do país onde você está com o restaurante tem que ser os primeiros da carta. A começar pelos espumantes, daí os vinhos brancos, daí rosés e tintos, mas sempre nessa ordem. Primeiro o Brasil, né? Exato. Porque você tem que honrar o que nós temos. Como você falou, Rogério, muito bom. Nós precisamos primeiro conhecer, porque eu acho que esse evento faz isso. Você conhecer, você experimentar e depois valorizar. Porque não adianta só conhecer, você tem que valorizar, e valorizar é pôr na carta do restaurante, porque daí o consumidor final, ele vai ter essa experiência e ele vai procurar numa loja. Eu tenho convicção plena de que o caminho de sucesso da venda é, primeiro, você criar a experimentação, a experiência dentro de um restaurante. Para isso, a gente prepara os sommeliers, a gente treina, a gente promove esses eventos, para que ele coloque na carta. E depois o cliente vai consumir o vinho, e aí ele vive a experiência. Ele diz, agora eu quero comprar esse vinho para tomar em casa com meu amigo, fazer um churrasco e tal. E é isso que é importante. Então, depois da experiência vivida no restaurante, ele vai procurar o vinho numa loja, numa adega, no mercado, algum lugar. E como você mencionou, tem vinícola ali embaixo que tem uma produção muito pequena. E isso também é legal, porque essa exclusividade que os vinhos, que essas vinícolas têm, elas promovem pra gente, eu acho que é um dos grandes trunfos também eu vou colocar assim, de algumas regiões, não só de Santa Catarina, mas principalmente, mas também no Rio Grande do Sul, vinícolas pequenas, mais boutique, que vão trazer uma qualidade acima da média, né? E quebrar um pouquinho esse paradigma, né, Alcione? Principalmente para essas vinícolas pequenas. Poxa, vinho brasileiro, por que ele é tão caro? Porque ali tem tecnologia embarcada, tem qualidade, tem aprimoramento, tem técnica, tanto quanto que a gente encontra no velho mundo, encontra na França, encontra na Itália. Eu acho que o Brasil não está caminhando, ele já chegou nesse ponto. Você acabou de falar dos espumantes, tem espumantes nossos que são hoje 10 pontos, são campeões em concursos internacionais.
Então, temos que quebrar um pouquinho esse paradigma, né, de que a indústria nacional não pode cobrar um vinho no mesmo valor que se cobra de um vinho italiano, de um vinho francês. Por que não? Se tem qualidade aqui dentro, tem custo e tem valor agregado e tem que pagar. Com certeza. Como duas coisas que você mencionou que são importantes. Por exemplo, Pinto Bandeira é a primeira DO de espumantes no Novo Mundo. Fora da Europa, ela é a primeira DO. Fala para nós o que é DO. Denominação de origem. Então é uma denominação protegida que cumpre regras na produção, nas uvas, no percentual mínimo de cada uva, máximo de cada uva, no percentual de álcool, no teor de álcool. Todo o sistema da vinificação ele é controlado pela DO. E no Novo Mundo, nós falamos, não tem muito controle, mas eu acompanhei um pouco a criação da DO, porque a Cave é uma das principais, né, junto com outras vinícolas, e eles pegaram o que a Cave faz de excelência e aplicaram na DO. E as outras vinícolas da região de Pinto Bandeira, elas se submeteram e disseram, ok, nós concordamos, a única coisa é que vai ter um pouco de Riesling itálico, que é 25%, e tá tudo certo, porque quem tem uva pode usar. Então, isso é cuidar da qualidade. E você sabe que se você tomar um vinho dessa DO de Pinto Bandeira, você está tomando qualidade, né? E não adianta, qualidade custa um pouco mais caro. Exato, né? Falando em mais caro, não foi ensaiado, Rogério, mas, por exemplo, esse vinho aqui, né, o Vinotec Winemakers Collection, que o Rogério comentou antes, é produzido a 1.300 metros acima do nível do mar. Quando você está em vinhedos de altitude, e aqui no hemisfério sul, 1.300 no Brasil é alto. Então, 1.300, você produz menos quantidade por hectare. A uva, ela tem mais densidade, ela tem mais estrutura, mas o custo de produção é mais elevado. E daí vem um detalhe importante. A gente fala, vamos tomar um vinho da Itália, da França, da Espanha, porque a barrica, aqui é barrica de carvalho francês, do Allier, que é uma das tonelarias mais famosas da França, e o vinho foi colocado nessa barrica, né? E isso agrega valor, só que tem um custo, né? Eu tenho um vinho complexo, estruturado, muito elegante, mas tem um custo agregado. Mas eu tenho uma coisa curiosa que aconteceu semana passada com a vinda do Mário para cá. O Mário, ele degustou esse vinho às cegas. A gente se conhece há um bom tempo, mas há um respeito muito grande, porque para mim ele é um mentor, para mim ele é uma pessoa aonde eu quero chegar um dia. E aí ele degustou o vinho, ficou impressionado com o vinho e colocou para ele, depois dele saber o que era, ele falou assim, é um vinho que vale certamente R$400. Então, não é isso, é um vinho mais acessível, a gente está vendendo ele por 250, não é hora de fazer propaganda de preço, mas é uma referência. Mas ele falou, eu tomei muita coisa já, nacional, que não chega aqui. O que ele percebeu, que é o que mais me impactou, é perceber a densidade. E aí ele falou, uma coisa, antes de saber qual era o vinho, uma coisa eu sei, é um vinhedo de altitude. Não sei de onde como que é o vinho, mas é um vinho muito bom e de altitude. Porque na altitude, Rogério, tem menos gás carbônico, menos oxigênio. Tendo menos oxigênio, você vai ter a uva com uma densidade diferente, a pigmentação é diferente, o corante natural e o tanino, ele é muito mais maduro, ele é mais aveludado, então dá volume em boca e elegância, né? E o teor alcoólico geralmente sobe também. Ele tem uma estrutura bem aveludada. Isso, mas não perdendo a acidez, não perdendo o frescor. Então ele é um vinho também gastronômico, que acho que também é importante. Então eu diria para quem está nos acompanhando, permita-se, né, degustar, experimentar os vinhos nacionais, que você pode se surpreender. Para nós terminar essa parte do nosso podcast, Alcione, a importância dos profissionais do vinho, né, mais particularmente o sommelier, a formação desse sommelier para ele desenvolver, para ele educar o consumidor, aprimorar o conhecimento do vinho, desse consumidor, desse mercado. Como você está conosco há tanto tempo já, dá a dica para quem gostaria de se aprimorar, entrar nesse mundo do vinho, e por que não profissionalmente? Outro dia mesmo você falou, Rogério, se você tiver mais uns 4, 5 alunos que queiram trabalhar, eu estou precisando. Então, é um mercado também que ele apresenta boas oportunidades de ingresso e de encarreiramento, né? Certamente, Rogério. Eu penso assim, um restaurante ele precisa de algumas coisas aliadas ao serviço do vinho. Boas taças, uma gestão da adega coerente,
né? Então o giro bom dos vinhos da adega, alguns vinhos bem diferenciados na carta, isso não se vende sozinho, por isso você precisa ter um sommelier. E o sommelier, ele precisa puxar para si a responsabilidade de fazer o cliente experimentar coisas diferentes, mas respeitando o critério preço, como a gente ensina aqui no Centro Europeu. O sommelier, ele não pode tirar o dinheiro do bolso do cliente de uma forma bruta, ele tem que ser honesto, ele tem que ser verdadeiro, entender a expectativa do cliente. Por exemplo, quanto você quer investir numa experiência de um vinho diferente? E aí o cliente dá um referencial e ele vai fazer a melhor escolha. Esse é o papel de um sommelier. E ontem nós tivemos o privilégio de começar mais uma turma, né? Inclusive com sala cheia. E eu sempre falo nessa aula inaugural que o sommelier, ele é um casamenteiro. O sommelier, ele precisa saber harmonizar o prato e o vinho de uma forma perfeita, porque às vezes o cliente não quer gastar um valor exuberante num vinho, mas ele quer viver uma experiência, e aí o sommelier, ele precisa conhecer os atributos do vinho, as características do prato, para fazer esse casamento dar certo. E obviamente um restaurante daí talvez é um pouquinho o lado onde nós precisamos ainda fazer o dono do restaurante, o gestor, o restaurateur, ele entender que ele precisa valorizar, que ele precisa buscar um sommelier, dar espaço e valorizar. Então são os dois lados, né? É uma balança. O sommelier saber quem ele é e como ele cumpre a função, e vir aprender no Centro Europeu, tem certeza que é a melhor decisão, e o dono do restaurante, o gestor, valorizar e dar autonomia, porque ele vai ter resultado. E não só nos restaurantes, né? Para a gente não limitar a atuação. Hoje, nas importadoras, nas lojas, nas enotecas, nos supermercados, é muito comum você entrar na área das adegas e você encontrar um sommelier, um profissional com uma excelente postura, orientar o consumidor, porque ninguém é obrigado a conhecer de vinho, e o vinho realmente, com todos os seus encantos, seus atributos, ele precisa de uma orientação, né, para que você possa, como você bem falou, extrair o máximo daquela experiência. Então são oportunidades para que esse futuro profissional ou esse profissional possa desenvolver bem o seu trabalho. Alcione, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, que tenhamos um excelente evento, parabéns pelos vinhos que a Meritage representa e que o nosso evento seja um sucesso. Com certeza, vamos brindar ao sucesso desse evento e dos próximos que virão. Saúde! Saúde! Gostou desse vídeo? Confira esse e muitos conteúdos exclusivos no Europlus, uma plataforma original Centro Europeu.